Estamos de volta com o Dr. Agamenon aqui agora, presente nos estúdios do Gazeta dos Bairros, da TV Gazeta Norte Mineira. Dr. Agamenon, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Por tirar um tempinho, que eu sei que o tempo do senhor é curto, mas o Dr. Agamenon caçou o meio de nos atender aqui. A gente vai falar sobre a brincadeira da rasteira. Que isso não é nem uma brincadeira, né? É uma brincadeira de muito mau gosto, que é também conhecido como desafio quebra-crânio. Antes do senhor chegar, eu falei que só de chamar quebra-crânio já não é legal, né, doutor? Sim. A realidade exposta com essa brincadeira é a realidade da adolescência carente, claro. Não ia ser diferente. Estamos vivendo um tempo de muita convivência virtual. Sim. E pouca convivência real, né? Então, as chances de pensar um mundo real de forma mal dimensionada, de forma inadequada, acaba acontecendo com essa frequência, parecendo que os jovens não têm noção da consequência daquilo que eles estão indo fazer. Do perigo. E isso, de certa forma, é uma verdade diagnóstica. Então, a cabeça deles, de pessoas jovens, claro, sem experiência de viver, quer viver de diversões, de alegrias e às vezes até de brincadeiras que tenham, dentro desse contexto, mais intensidade emocional. Não parecia ser nocivo até aí, mas infelizmente a medida da consequência, que envolve qualquer brincadeira, acaba sendo inadequada. Então a prática dessa forma de brincadeira, como estamos aí vivenciando algumas pessoas ainda de forma insistente, né, a fazerem, é uma realidade demonstrada de dimensão inadequada da consequência. Isso demora a acontecer. Então, para pessoas em geral, é demorado acontecer à medida do risco que qualquer coisa implica, mas na mente do ser humano masculino, do homem especificamente, tanto que a maioria dos vídeos são com rapazinhos, são com meninos ou meninos de mais ou menos idade e raramente uma menina envolvida. Então a maioria são homens praticando, mostrando que na cabeça do homem demora ainda mais para a medida do risco e, portanto, das consequências ser adequada. Então, isso acaba levando o homem às práticas delinquentes. Até esses tempos saiu uma pesquisa de que o homem morre mais por envolver mais com essas questões, com briga, com esses Sim. jogos. Então, assim, por isso é que tem mais homens nessas brincadeiras, né? Até. Sim. Eu estava falando, doutor, antes, porque a gente não vê ninguém fazendo assim um desafio para ajudar uma pessoa a atravessar a rua, para não jogar o lixo no chão, para fazer um desafio bacana, né? De ajudar o próximo. Agora só vê viralizando coisa que é perigoso, que é nocivo, que pode causar problemas, né? O histórico da humanidade é pesadamente trágico, tem demais histórias e experiências ruins, né? Situações de grande sofrimento. Então, a humanidade se serviu demais uns aos outros de experiências complicadas, né? Difíceis, pesarosas, trágicas, fatalistas. Então, a memória, em geral, é mais predisposta a esse teor de funcionamentos, de comportamentos. Então, o que se coloca publicado, normalmente é a notícia ruim. Então, infelizmente, nós nem temos um exercício de publicação de notícias boas dentro da rotina, até porque nem caberia. Elas acontecem, as notícias boas existem, Sim. elas acontecem. O que também não acontece é a divulgação massiva dessas boas notícias. Então, a humanidade, ainda que tenha esse histórico pesaroso, é provida de mais pessoas de bem, de pessoas com excelente índole, caráter, personalidade, generosidade. Então, o bem é muito mais praticado universalmente. Eu falo até que no Brasil a gente tem, assim, um histórico de ser um povo muito acolhedor. Né? Então, de um modo geral, um povo acolhedor, um povo bom. Né? Exatamente. Às vezes cai nesses imbróglios, nessas questões, que acham que, como o senhor falou, a princípio parece ser um negócio sem perigo algum, é uma brincadeira, e depois acarreta em vários problemas, traumas,
né, que pode ser causada aí com essa brincadeira. Então, olha, só aproveitando o ensejo dos rapazes e são eventualmente conhecíveis porque foram filmados fazendo a brincadeira, a gente falou deles aqui quando fala da brincadeira, indiretamente fala dessas pessoas, mas sem apontar exatamente acusações a esse ou aquele, tentando entender as suas práticas indevidas. Mas quero também, nesse mesmo momento, avisar que a maioria dos rapazes, dos jovens, dos adolescentes, não fizeram essa brincadeira. Sim, sim. A maioria ainda tem uma maturidade suficiente para poder olhar que a brincadeira tem riscos. Exatamente. Então, às vezes, a gente deixa de considerar essa conduta das pessoas de bem, dos jovens já conscientes e dos jovens amadurecidos, até pelas suas famílias, pelas orientações. As mães instruem bastante, mesmo os rapazes, as mães instruem e os colocam sempre com mais prevenções, com cautela do que com o afoito serviço de malefícios, né? Isso. Olha, gente, então a gente sabe que a brincadeira é de mau gosto, que é perigosa, que já morreu gente com essa brincadeira, não é isso, doutor? Sim. Teve uma menina, parece que de 13 anos, que morreu. Não sei se tem um rapaz, até a gente tem um vídeo, parece que ele também chegou a morrer. Mas assim, roda o vídeo aí, só para que o doutor depois possa comentar os riscos e os perigos que tem com essa brincadeira. Olha lá, deixa eu ver, doutor, olha, esse rapaz aí mesmo, ele parece que teve algum problema ali a princípio. Olha, eu pedi até que cortasse. Me parece que esse já era um rapaz que já estava, de algum jeito, sem condições de se autoproteger. Sim. Então, quem também se submeteu à brincadeira e foi vitimado, conseguiu proteger a região cervical, de pescoço, e a região da cabeça, de algum jeito, mesmo que ainda assim sofresse algum trauma. Mas ele parecia não ter um controle adequado, podia estar embriagado, podia ser uma pessoa com alguma debilidade motora. Então, a brincadeira se sobrepõe a essa situação. Nem sempre quem está como o vitimado tem como se proteger adequadamente. E quem está para fazer a brincadeira até espera isso do que está sendo submetido. E esse é um risco a mais, porque se a pessoa não se proteger ela mesma com os próprios poderes motores e reflexos, ela realmente se expõe a um grande risco. Então, às vezes ali na queda, a pessoa põe o braço, levanta, inclina a cabeça para frente com um reflexo, né, doutor? Justamente. E aquilo já acaba protegendo um pouco. Exato. Esse rapaz mostra uma grande desproteção a si mesmo, ele já chega para brincar meio desequilibrado, então a gente observa isso nessa complementaridade descritiva que estamos fazendo aqui. Mas retorno ao reforço de que a maioria dos adolescentes não fazem, não fizeram essa brincadeira, e é a eles que devemos, vamos dizer assim, tanto solicitar, agradecendo pelas condutas. Olha lá, doutor, deixa eu ver, eu te interrompendo, mas assim, teve campanha na internet de vários colégios, de várias pessoas falando isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Mostrando de que não é legal essa brincadeira, que é perigosa. Isso deve ser mais mostrado, é isso que a gente deve, eu diria, propagar, divulgar com mais excelência, prioridade. Isso. Olha lá, volta naquela foto lá, olha aí, ó. Amigos não te fazem cair, amigos te ajudam a se levantar. Exatamente. Bonito isso, né, doutor? Bonito. É o que justamente precisamos, né? É divulgar a solidariedade. Verdade. Né? Que já foi tema de campanha essas campanhas anuais da CNBB, né? Sim, sim. Da fraternidade. Então, é uma campanha que já foi temática e retornou algumas vezes. Então, por que fazer uma campanha de solidariedade? Porque é sempre melhor falar divulgar sobre a solidariedade para que mais pessoas que ouçam, aprendam, entendam, divulguem, refaçam a mesma coisa. Passam a fazer aquilo, exato. Né, doutor? Então, mas assim, olha, falando, doutor, agora da questão clínica, do perigo, qual é o risco que corre a pessoa que, numa brincadeira dessa, bate a cabeça? Tira a noção da brincadeira. Qualquer pessoa que tenha trauma de crânio, ela deposita ou recebe o depósito de grande energia em uma área do organismo que sabidamente não tem grande elasticidade. Então, tanto o próprio crânio é bem firme, rígido,
quanto os seus conteúdos. As condições cerebrais dentro do crânio é de um estado de aperto, de apartamento em que se socava o cérebro. Então, os movimentos que são de grande depósito de energia são sempre nocivos. Mesmo que não causem lesão direta ao cérebro, indiretamente o simples fato do balanço cerebral já é suficiente para gerar nessa pessoa chances de alteração cognitiva, de alteração do tipo convulsiva, epiléptica, né? Estados de, eventualmente, falhas funcionais como da linguagem, da audição, da visão, falhas específicas motoras corporais, alterações que ao longo do tempo podem aparecer em relação a desempenhos cognitivos, intelectuais, que são de visualização escolar. Então, os riscos, eles não só são múltiplos para serem listados, quanto são também, em cronologia, extensos. Muitas vezes é uma cabeça que se bateu mais cedo, vai aparecer sintomas até mais tarde na vida da pessoa. Certo. Então, a Isso cabeça... Com quanto tempo, doutor, que poderia apresentar Não tem exatidão, né? Porque tem pessoas que bateram e não tiveram nenhuma alteração em sua vida inteira. Mas tem outras que sim, 5, às vezes 10 anos depois, aparecem com sinalizações de que aquele trauma não foi isento de sequela, né? Então, assim, a cabeça tem que ser sempre protegida para que não haja qualquer tipo de bate, né, doutor, na cabeça. Sim. A cabeça, na sua excelência do ponto de vista de funcionalidade, a deposição energética de alto volume em pouco tempo não compete, é incompatível com a sua resistência elástica. A gente viu até recentemente o Gugu, né? Que, lamentavelmente... São muitos os históricos de trauma de crânio ceifando vidas, de trauma de crânio deixando sequelas, não deixando mais a pessoa viver, mesmo que ela não venha a falecer. E o trauma de crânio é um assunto universal, de grande importância, sempre há grande preocupação, né, em relação a profissões, a trânsito, a vida doméstica, em todo tipo de altura em que as pessoas precisam passar, estar ou eventualmente se encontram. Isso. Olha, gente, eu estou recebendo o doutor Agamenon, ele é neurologista, com 27 anos de profissão, aqui em Montes Claros, né, doutor? Montes Clarense? Não, eu sou de Januária, mas eu vim para cá muito novo. Encostadinho, né, da região aqui mesmo, do norte de Minas. Ok, faz o seguinte, eu vou pedir a minha direção, coloca para mim o vídeo das faculdades de ciências médicas. O senhor chegou a ver esse vídeo, doutor? Acho que não. É um vídeo explicativo sobre a questão da brincadeira, e alertando sobre os riscos. Coloca para mim. Infelizmente, essa brincadeira intitulada de Desafio Quebra-Crânio tem ocorrido em várias regiões do país. Ela pode causar lesões graves no crânio, na coluna, nos ossos da bacia, inclusive fraturas de punho. Atenção, pais, alertem os seus filhos para não fazerem essa brincadeira. Essas gravações foram realizadas no Laboratório de Simulação Realística como projeto de extensão da disciplina de Ética Médica. Ciências Médicas. O foco da nossa formação é a preservação da vida. Esse programa também reprisa na segunda e na quarta-feira às 10 horas da manhã. Segunda e quarta. Segunda e quarta. E olha, eu estou com o doutor Agamenon. Doutor Agamenon, ali o médico mostra claramente de que além do risco com a cabeça, também tem dos membros inferiores. Superiores. Né? Bacia, coluna, membros superiores. As pernas geralmente vai estar... São os locais de apoio direto à superfície que costuma ser rígida. Então, onde o corpo chocar primeiro, vai receber o maior depósito de energia e eventualmente não resiste. Alguns tentam colocar as mãos, pode fraturar o punho ou eventualmente os ossos do antebraço.
não salvando plenamente, porque também ombro e cotovelo podem se envolver, a região de coluna, onde a cabeça é grande para se apoiar num eixo delgado, e a região dorsal e lombar, até bacia. É isso aí. Olha, gente, doutor, mais algum alerta? Eu acho que assim, os alertas eles não terminam, mas a gente que veio tematicamente tratar especificamente desse assunto, pede que os adolescentes especificamente, eles se ajudem do ponto de vista de medir consequências. E propagar deverão aparecer outras brincadeiras, até parece que já tem uma outra brincadeira, onde o tracionamento puxa a pessoa com queda anterior. Do mesmo modo, desprotegido, com riscos faciais, e isso nunca é interessante. Então, que eles repensem uns com os outros, num tipo de situação que eles fazem, que é dialogar, para evitarem situações com consequências danosas aos seus colegas. Isso. E aos pais, passar sempre aí esse alerta, essa situação para os filhos, de terem cuidado com essas brincadeiras. Olha, é o seguinte, gente, só para a gente encerrar, doutor, se por acaso a pessoa bata com a cabeça, tenha alguma lesão, o que deve fazer? Só para a gente encerrar, o que eu faço? A pessoa acabou de bater ali com a cabeça, eu devo de imediato procurar um médico, devo chamar um socorro, o que eu preciso fazer? Então, nem sempre o que bate a cabeça já teria necessidade hospitalar. Então, nem sempre isso é regra. Mas as pessoas têm como fazer medidas aproximadas imediatas do grau de dano ou perda que pode ter acontecido. Então, a perda de consciência é um motivo absoluto para mandar a pronto atendimento, para os hospitais. Mas a preservação de consciência deve ser cuidadosa e motivo de observação. Se a pessoa estiver com a preservação de consciência, podendo informar ela mesma sobre o seu estado, isso é que vai valer demais para os cuidadores, para as pessoas que estão amparando, ser um acesso às condições clínicas dela, mesmo não sendo médico. Como você está bem, está sentindo dor, tonteira, se tiver manifestações... Perguntar alguma outra coisa, onde mora, quem são os pais... Orientações sobre o norte, né? Onde que ela mora, onde que ela fica, onde é que ela está, o tempo, né? Que hora é agora, que dia é hoje. Então, as noções norteadoras que são relacionadas a tempo e espaço é um jeito interessante de pesquisar imediatamente a pessoa. Já ter ali uma noção se aquilo... Preservou ou não, né? Certo. Exato. Mas, gente, olha, eu quero agradecer aqui o doutor Agamenon. O doutor Agamenon é neurologista em Montes Claros há 27 anos e para a gente é uma honra recebê-lo aqui, principalmente para tratar desse tema com tanta sabedoria, com tanta maestria que o doutor vem trazendo aqui para a gente. Eu quero agradecer e dizer, doutor, que a gente está de portas abertas. Muito obrigado. E querendo, volte mais vezes, que será um prazer, com certeza. Obrigado, Barros. Satisfação, Um abraço, viu? Quiser mandar um alô? Não? Então, tá aí. Alô é um obrigado a todos que mundo estiveram ouvindo. Tá certo. Gente, olha, muito obrigado. A gente fica por aqui. E lembrando que esse programa, ele reprisa na segunda e na quarta-feira, às 10 horas da manhã. E na sexta-feira, a gente está ao vivo, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.